Olha, pessoal, vamos conhecer-vos. Um abraço a todos. Um abraço. Pois façam campos de futebol, amigos. Porque pede um rapaz um campo de futebol a dois jornalistas. Aqui não há nada para brincar. Como é que tu te chamas? Elias. Elias. Tu gostavas de ter um campo aqui para jogar a bola? Era fixe. Então era fixe que estavam os putos de ir. Estávamos sempre a jogar. Desde a inauguração do bairro, há uma década, que as crianças sonham com o tão falado campo de futebol. Quando fizeram um bairro era o projeto. Não é. E porquê é que não aconteceu? Não sei. Não fizeram, deixaram assim, não fizeram. Depois disseram que era para poder também fazer um parque e até agora está assim. Tem tanto espaço para fazer e não E fazem. não há resposta, eles não nos dizem nada, não nos dizem porque é que não fizeram fazem. nada. Não sabe-se porquê. Qual é que é a lógica de estar aqui? E onde é que as crianças do bairro brincam? Onde é que vocês Ou brincam? brincam aqui atrás, estás a virar aqui. Vou tirar uma foto daquelas meninas a brincar. O pátio onde nos encontramos não oferece quaisquer condições de segurança. Ao fundo, vemos a vedação que deveria separar os moradores de uma descida vertiginosa até um pequeno curso de água que acumula lixo. Deveria porque está inacabada. O mesmo acontece com todo o espaço que nos rodeia. Uma grande laje de betão revela o local para onde está projetado o desejado campo de futebol. Apesar da administração camarária não nos ter dado acesso ao projeto original do bairro, a promessa de construção de equipamentos de recreio consta no Plano Estratégico do Desenvolvimento Urbano, o PEDU. Tornado público pela Câmara de Pombal em 2015 e aprovado em 2016, esta estratégia é financiada pelo pacote de fundos comunitários Portugal 2020 e reconhece a necessidade de intervenção nos espaços públicos do bairro. Será isso suficiente? Como é que é? Tudo bem? Tudo pausado? Está tudo bem? Fala o que é falar bem. Seja um vídeo, mais um vídeo. Olá, pessoal. Pedro Samuel. Elias. Edu. Olá, eu sou Rafael da Teles da Silva Vídeo. Eu sou o Tiara. Estas crianças vivem no bairro Margens do Arunca, em Pombal, distrito de Leiria. O que a seguir vão ouvir é a história da insatisfação desta comunidade cigana, que quer sair do gueto para onde foi empurrada em 2007 pela autarquia. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça. Eu sou o Frederico Raposo. E eu sou o Bernardo Afonso. O bairro Margens do Arunca foi inaugurado com pompa e circunstância a 27 de julho de 2007, uma sexta-feira. A importância foi tal que, nesse ano, o momento integrou o programa oficial das Festas do Bodo, as maiores e mais importantes do concelho, em homenagem à Nossa Senhora do Cardal. Pelas 17h30 desse dia, teria lugar a sessão de abertura no Salão Nobre dos Passos do município, seguida da inauguração oficial do novo bairro social Margens do Arunca. Este novo pedaço de urbe foi construído para realojar 55 famílias ciganas que ocupavam terrenos baldios, encostados a uma propriedade para onde estava planeada a construção de um condomínio de luxo, que foi erguido e onde hoje vivem centenas de pessoas. A mudança obrigou a comunidade cigana a passar para o outro lado do IC2, Itinerário Complementar 2, via também conhecida como Antiga Nacional 1, e encurralou-a. Vivia dentro da cidade e foi escorraçada para fora. A separá-los da vida e dos serviços está uma grande estrada e o seu intenso tráfego. Os acessos pedonais não foram acautelados. E seria tão fácil, está à vista de todos. Mas não só. A guetização desta comunidade encontra-se fisicamente definida por barreiras só transpostas com dificuldade e perseverança. O rio Arunca, afluente do Mondego, passa ali mesmo ao lado. Se nos virarmos, é a linha ferroviária do norte que nos barra a passagem. Para além da localização e da ausência de acessos, facilmente visíveis a quem por lá passa, as verdadeiras motivações para o realojamento podem ter sido outras. Quem o afirma é Célia Cavalheiro, deputada à Assembleia Municipal de Pombal, eleita pelo Bloco de Esquerda, com quem conversámos na nossa deslocação àquela cidade. E o objetivo principal de os tirar daqui não foi de lhe dar condições dignas, foi de ficar com o espaço deles. Percebes? Pois há sempre duas maneiras de contar a mesma história. Célia foi a primeira deputada do Bloco de Esquerda a ser eleita no município, que é dominado pelo PSD desde 1993. Até 2013, Narciso Mota foi o presidente, tendo sido substituído pelo seu vice-presidente, Diogo Mateus, que agora exerce o segundo mandato como chefe da autarquia. O aluno superou o mestre.
mas a antiga cumplicidade que unia estes dois sociais-democratas é que nunca mais voltou a ser o que era. Hoje, toleram-se, apenas. Célia tem defendido os interesses das comunidades dos dois únicos bairros sociais de Pombal, a que reside no bairro Margens do Arunca e a que reside no bairro São João de Deus, onde também vivem ciganos. Por altura da inauguração do Margens do Arunca, Narciso Mota disse à Lusa: "Temos já famílias ciganas no bairro João de Deus, mas não se integraram." Falava em diferenças culturais e que os membros da comunidade tinham o hábito de, citando, fazer barulho à noite e conviver na rua. Insistir na precariedade, insistir em melhores condições para os bairros sociais, porque eles estão para investir uma verba ínfima, 60 e tal mil, nos espaços públicos de um dos bairros, aquele que vamos ver. Os 60 mil euros de que Célia fala dizem respeito à reabilitação do espaço público envolvente ao bairro social Margens do Arunca, como se pode ler no PEDU. Propôs à Assembleia Municipal, a 6 de abril de 2018, que fosse aumentada a verba disponibilizada para esta ação, bem como alargado o âmbito à requalificação das habitações. Nessa mesma sessão, descreveu aos deputados a situação que pôde observar. Portanto, eu fui ontem visitar o bairro Margens do Arunca. Visitei 16 casas. O que é que eu detectei em todas elas? Materiais de qualidade reduzida na alvenaria e pintura, ausência de isolamento térmico ou isolamento térmico mínimo, problemas ao nível das infraestruturas, eletricidade, escoamento de águas, etc., umidades em todas as habitações, caixilharias degradadas. Para Célia Cavalheiro, não faz sentido apostar apenas no espaço público. Só que não tem sentido estar a melhorar o espaço público quando as nossas habitações estão a cair. Porque as pessoas têm que se sentir bem. Para estimar os nossos jardins, temos que nos sentir bem na nossa casa. No entanto, a visão da deputada do Bloco não é partilhada por alguns dos seus colegas eleitos, de tal forma que podem ouvir-se risos durante algumas das suas intervenções. É possível também verificar a expressão de escárnio de deputados e do próprio Presidente da Câmara. As palavras de João Coucelo, ex-presidente da Assembleia Municipal, onde agora fala, médico, especialista em medicina interna, refletem a tensão que se fez sentir naquele dia. Deputado eleito pelo PSD, este ilustre pombalense já foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Pombal e diretor clínico do Hospital dos Covões, em Coimbra, e do Centro Hospitalar de Leiria Pombal. Bom, eu não estive com certeza atento e não sabia que tinha havido recomendações dos senhores vereadores relativamente às condições deploráveis, foi isso que eu ouvi, dos bairros sociais, que eu acho que realmente é uma fraseologia um pouco deplorável. Podem não estar a precisar de algumas reparações, como é óbvio, mas não me parece que estejam num estado deplorável e eu conheço-os bem. É evidente que eu não vou fazer segregação de espécie alguma, mas também sabemos bem o que é que acontece às vezes em quem habita aquelas casas que são, enfim, a preços controlados e em função dos rendimentos, o que é que as pessoas fazem delas. Eu passo no bairro das Margens do Arunca e vejo toda a gente tem antenas parabólicas, toda a gente tem internet, toda a gente tem cabo, toda a gente tem essas coisas e às vezes as casas não estão tão bem cuidadas como os moradores deviam cuidar delas. Quer evitar a segregação, mas reforça-a. A mesma linha de raciocínio é seguida pelo presidente da autarquia, Diogo Mateus, que não poupou nas acusações que fez à comunidade cigana. Espero que tenha encontrado em todas as habitações que visitou o número de portas que lá estavam quando nós as entregamos. Espero que tenha encontrado em todas as casas os contadores de água que a Câmara instalou. Nesta altura, infelizmente, nós temos mais de uma dúzia de ações judiciais por danos nas casas.
temos muitos cidadãos que são incumpridores compulsivos do pagamento das suas obrigações com a água e temos depois outras pessoas que, para além de não pagarem, fazem ligações diretas. Eu também sei como é que os móveis de minha casa ficam com umidade e ficam podres. Eu também sei. Eu cheguei a ver casas naquele bairro em que a porta foi arrebentada e fez um buraco na parede para com uma corrente trancar um pilar à porta. Eu vi. Já reparou que, por exemplo, qual é a probabilidade de nós termos um cidadão não cigano a residir nas margens do Arunca? Zero. Mas não é admissível que depois hajam carros abandonados e cães. É um problema de fiscalização. Não é só um problema de fiscalização, é um problema de conduta, antes de mais. Não é? Durante a nossa conversa, a bloquista abordou as declarações do Presidente da Câmara. Mas quer dizer, eu fico chocada como é que pessoas acham que têm a leviandade de julgar assim o comportamento dos outros e tudo pela mesma bitola. Quer dizer, houve alguém que arrancou uma porta, agora eles são os que arrancam portas. Houve alguém que destruiu um computador, agora aquela comunidade destrói computadores. Não tem sentido. Face às descrições contraditórias, quisemos visitar o bairro e conhecer os seus moradores. Assim fizemos. Direita, estamos a entrar na segregação. Isto é a entrada de uma zona industrial, da zona industrial mais antiga. Pombal, ao contrário. Olha, esta direita e vamos entrar no famoso bairro. Estão a ver a famosa... quando isto foi inaugurado, meteram aqui uma placa a dizer qualquer coisa do género. Eu já vou perguntar ali ao senhor. Agora os traficantes vivem todos aqui, qualquer coisa desse género. Uma placa aqui à entrada. De carro, temos de passar por uma extensa zona industrial. Quem viaja pelo IC2 pode situar-se pelo cheiro a bolachas. É ali mesmo, nesta zona industrial e antes de entrar no bairro, que funciona a fábrica da Coétara Portugal e onde estão também os 70 mil metros quadrados da fábrica da Smol Compal, que produz bebidas tão populares como Smol, 7-Up ou Lipton Ice Tea. Chegados ao fim deste polo industrial, há que atravessar uma pequena ponte que nos conduz finalmente ao destino. O bairro Margens do Arunca é uma ilha separada do resto da cidade por barreiras físicas bem perceptíveis. Para sair daqui, teremos de escolher que obstáculo enfrentar. Uma estrada altamente movimentada sem passagens pedonais, um caminho que atravessa uma zona industrial e obriga a dar a volta aos limites da cidade, uma linha de comboio ou, quem sabe, o rio Arunca. A sensação com que ficamos é de que acabamos de sair de Pombal, mas a cidade, os supermercados, o hospital, as lojas e os restaurantes estão ali, a 500 metros. Portanto, isto é só parabólicas e carros de alta gama, não é? Exato. Vocês podem confirmar isso. Depois temos os barões. Assim que chegamos ao bairro, Célia introduz-nos Ananias Reis. É ele quem nos vai guiar pelo bairro. Tem 22 anos, trabalha na Cercipom, a cooperativa de ensino e reabilitação de cidadãos inadaptados de Pombal. E é no bairro Margens do Arunca que vive, desde 2008. És o Ananias, eu sou o Fred, pois é. O famoso Ananias. Tudo bem? Opa, atrasámos um bocadinho, mas já estive aqui. Ananias começa por nos descrever a realidade com que a comunidade se confronta. A desconfiança é tal que até o custo real da construção do bairro, na altura anunciado de 3 milhões de euros, é posto em causa. Foi tudo construído à balda. Isto foi, as pessoas, o governo daqui que fez isto. Era para investir foi 100 material, milhões, 100 está ali o milhões. preço ali em baixo, quando é que estão as obras. Só que os materiais apanham umidade, as portas giçam, não fecham, não é? Os irmãos todos a partir, porque aquilo é só materiais de... Não, em vez de gastarem o tanto dinheiro, gastaram só 2 milhões, ou o que é que foi? Acho que era para gastar 6, não é? Acho que era 4 ou 6. Isto é um bairro social. Gastaram a Câmara devia fazer aquilo em ficaram 2 para eles. Né? A Câmara. Tu nunca vês aqueles... Como é que chama-se? Aqueles carros da Câmara a limpar. As máquinas de limpeza urbanas, aquelas caminhonetas, não passam cá. Não está raro, se passar é aqui, uma vez ou 2 por ano. Está raro passar aqui. A segunda voz que ouvimos é de Madail, irmão de Ananias. Tem 15 anos e também nos acompanha na visita ao bairro. Também ele nos vai fazendo diversas queixas.
Acho que não, já estavam todas partidas. Todas partidas, todos partidos. Olha aqui, olha aquelas chaves ali. Está tudo partido, veja as paredes. As paredes são todas arrebentadas. As paredes exteriores dos edifícios apresentam uma grande degradação e não aparentam ter 10 anos. Há rachas, tinta a estalar e acabamentos partidos. O espaço público reveste-se a betão e a umas solitárias árvores que destoam do resto do cenário. Não há bancos, são os carros velhos que os substituem. Opa, olha aqui como é que está as paredes. Está tudo partido. Vês, olha aqui. Podem tirar fotos se quiserem, está tudo partido. Não é a gente que vai aqui andar a partir isto. Isto é material que... Tu vês como é que está a mudar. Ananias responde às críticas recorrentes feitas à comunidade cigana, partilhadas, como sabemos, pelo Presidente da Câmara. Durante a nossa visita, as falhas com que nos deparámos não pareciam causadas pela utilização indevida das habitações. Assemelham-se antes à visível falta de manutenção e limpeza dos espaços e à deficiente qualidade de construção. Não encontramos portas derrubadas, nem nos cruzámos com automóveis de luxo, como foi reportado por alguns deputados durante a sessão da Assembleia Municipal do início de abril. No já citado Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade de Pombal, aprovado em 2016, caracteriza-se a situação económica das famílias com residência nos 2 bairros sociais do município. 100 famílias gerem um orçamento mensal abaixo do rendimento mínimo mensal garantido, que corresponde a 505 euros. Como a média de indivíduos por agregado familiar se situa nos 4, o documento conclui que o rendimento mensal per capita ronda os 126 euros. Estas famílias vivem, diz-nos o documento, em situação de pobreza. Muitas delas no margens do Arunca. Deixa eu ver. Com licença. Pode passar para mim. Com licença. Boas. Desculpa bem. João. Quisemos ver o interior das casas. Prontamente, vários moradores queixosos abriram-nos as portas das suas habitações. Os relatos multiplicavam-se. Em todas as residências em que entramos, o mesmo problema. A casa está toda destruída. E eletricidade, e aquilo é qualquer dia ali, arde tudo. Põe lâmpada, arrebenta. Outra lâmpada, as fichas, tem só, acho que é uma ficha que eu tenho. Naquela ficha vou tentar pôr a máquina, uma ficha grande. A minha arrebentou tudo. É lâmpadas, é tudo, já não tenho mais que pôr a lâmpada. Estragou-me o frigorífico, estragou-me a minha máquina. As fichas estragaram. Já fui à Câmara fazer queixa, não há meio. Entrou na minha pele. Porque eu que na altura, como via muito mofo, que é com uma espátula, rapei, pus um bocadinho de lexívia e limpei. Umidades, tudo, lava-louças, tudo. E alguma vez já fui à Câmara, não há meio. E o que é que lhe disseram? Vinham até hoje. O que vimos deixa poucas dúvidas. A qualidade dos materiais de construção é baixa e a umidade, presente em todas as paredes, alastra-se para o mobiliário. As portas de madeira incham, deixam de caber nos aros e várias manchas negras nas paredes denunciam o perigo a que está sujeito o sistema elétrico, que por várias vezes já causou curtos-circuitos. Aquilo que poderia ser apenas um problema estético revela-se bem mais do que isso. É uma ameaça real à saúde dos moradores. Eu nunca pensei que vai vir algum bichinho para a pele. Depois começou a picar-me aquilo, a fim de 2 ou 3 dias, comecei a inchar e uma coceira. E eu não sabia de onde vinha, pensava que era alguma alergia. Quando fui lá, o médico tirou uma análise e aquele disse: tem umidade em casa? Tenho, então é um fungo de umidade. Até alguém meter cheio de umidade, as paredes todas, por isso é que há muita... É falta de condições de acesso e é de... Condições é de saúde, ainda é pior é de saúde, porque é pé do rio. Tira. Há muita doença. Já na rua, Ananias continua a explicar-nos os problemas de saúde com que os moradores se debatem. Tem a linha férrea. Imagina só o barulho aqui e depois a poluição cá aqui. Depois só aqui não há saúde. Estou sempre, aqui há sempre viroses. Por causa, porque o verão, isto é poluição. Depois os vidros espalham-se pela água se é preciso ou pelo ar. O IC2, que faz fronteira com a primeira linha de habitações, é uma das principais fontes de poluição atmosférica e sonora, assim como os comboios da principal ligação férrea do país, a linha do Norte, que por ali passa. Diariamente, mais de 36 mil carros percorrem este itinerário. Atravessar o IC2 seria o caminho mais direto entre o bairro e o centro de Pombal, a umas escassas centenas de metros.
Aquilo que podia ser um contínuo urbano não é. Não há qualquer passadeira ou viaduto para atravessar o troço. E ainda antes disso, há que subir uma ladeira a pique. Ramos de árvores e pedras funcionam simultaneamente como suporte e obstáculo. Uma grande viga de madeira no topo da encosta, apoiada em estacas, é o único apoio para quem sobe. Foi improvisado pela comunidade. Subimos. Este é o caminho mais direto? Sim, para ir para, isto é mesmo para a cidade. É o caminho que vos obriga a passar pela Nacional sem passadeira. Se queres ir para a loja, se quiseres ir pagar a conta, se quiseres passar sempre por aqui. Ainda hoje fui lá mesmo à escola a pé. Está tudo negro. Quer ver por dentro. No verão até por cada que abre, mas olha, não foi nem a câmara que fez isso. Foi o nosso estudante que fizemos isso. Amigos, era para os velhotes. Ao chegar ao topo da encosta, não sem alguns tropeções e passos em falso que quase nos fazem cair, encontramos Isaura da Conceição, habituada a estas andanças. Mora no bairro Margens do Arunca e, apesar da jovialidade com que se nos dirige, o seu rosto não mente. Não terá menos de 70 anos, mas atravessa diariamente a Estrada Nacional. Tem de o fazer. Boa tarde. Posso perguntar-lhe se teve de subir este caminho? Pois sim, senhor, não há outro caminho, temos que subir aqui a serra. Como é que a senhora se chama? É as horas da Conceição. E vive aqui há quanto tempo? Desde que o bairro foi construído? Há 10 anos? Há 10 anos. Já viu? Já viu o tempo que a gente demora aqui a passar? Nós tentamos, vamos sempre lá dizer para fazerem uma ponta assim, estás a ver, para a gente passarem nunca. Mas todos os anos vamos lá, pimba, pumba. Dizem que fazem, mas nunca fazem nada. Mas já vos prometeram-vos que iam fazer a ponte? Não. Nem na resposta. Dizem que vão ver a situação e nada. Mas não há passadeiras? Não é seguro? Não. Olha, as crianças a atravessar aqui, mano, crianças. As crianças para irem para a escola e tudo temos que atravessar. O caminho alternativo seguro implica uma distância a pé de 2,5 km, quando, na realidade, o centro de Pombal se encontra a 500 metros. Há ainda um outro caminho, um velho túnel de acesso a fábricas que passa por debaixo do IC2. No entanto, a sua utilização nem sempre foi pacífica. A construção do Margens do Arunca foi contemporânea do processo de loteamento do terreno que a comunidade cigana ocupava, e a construir-se ali a novíssima urbanização das Cegonhas. Hoje, 10 anos depois, a obra ainda decorre. Os ciganos foram obrigados a ir para o outro lado da estrada, mas quando se mudaram, encontraram o túnel tapado. No mundo em que vivemos, a circulação de ciganos nas ruas não combina com especulação imobiliária, nem com venda de imóveis. Assim, o túnel que outrora permitira a circulação de operários e que agora seria também ponto de passagem para os habitantes do novo bairro, foi encerrado pela autarquia em 2007. Ana Dias Reis explica o que aconteceu, desse dia até hoje. Estava todo tapado, isto foi assim. E porquê é que o taparam? Porque não queriam que os ciganos passassem para o lado de lá. E quem é que tapou o túnel? Foi os gajos da Câmara mesmo, taparam, para os ciganos não... E foram vocês que andaram aqui a escavar e abrir aquilo. Estás a ver? Quando a gente veio para o bairro, que era para a gente dar a volta, por causa dos ninhos, por causa dos carros, não sei o quê. O que é que fizeram? Souberam que a gente abriu o túnel, fecharam o túnel, com pedras, calhaus bem grandes. Tenho aqui estas fotos e vocês podem ver. Mas calhaus assim, e vigas de aço. Era para nós não passarmos aqui. Mas também não é só nós, os trabalhadores, porque há muitas fábricas. Sim. Mesmo os trabalhadores passam por aqui, vão dar a volta, passam por aqui, que é para não passar por cima. Estás a ver? Pronto, nós depois isto foi fechado, depois nós fizemos uma queixa à Câmara, mas abriram o túnel como estava aqui. Estás a ver? Assim, ficou assim bem tempo. Depois eu mostrei a eles, tiraram umas fotos, mostraram e arranjaram assim. Pronto. Isso fizeram assim, mas nem meteram luz e nada, isto aqui de noite é mesmo tudo escuro. Mas podes ver, isto está tudo partido, isto estava até ali, estava mesmo assim. Isto não puseram nada. O túnel encontra-se aberto graças à perseverança, insistência e trabalho dos moradores. Retiraram várias vezes as pedras que tapavam a passagem. No entanto, as dificuldades na relação com a Câmara permanecem.
Já aqui alguém se queixou? Para ver se eles fazem aqui um caminho para... Mas não vale a pena, não vale a pena a gente falar isso, que eles não fazem caso. Não vale a pena a gente falar que eles não fazem caso. Mas mesmo os ciganos fazem às vezes assim, não. Quando todos falam lá à Câmara, fazem queixa todos, é mesmo assim. Estás a ver? Eles dizem como fazer e não fazem nada, pronto, é isso. Mas juntou-se muito, os ciganos falam, olha, vamos lá e fazemos uma participação para ver o que é que eles fazem. Todos os ciganos vão e depois eles decidem, mas dizem que decidem, fazem alguma coisa e nunca fazem, pronto. Já a deputada do Bloco, Célia Cavalheiro, oferece uma interpretação diferente para as dificuldades de comunicação entre Câmara e moradores. Pronto, eu acho que é a autarquia em cima e eles muito em baixo. É o que me tenho apercebido. Ciganas vêm junto da autarquia apresentar Vêm, tem uma assistente social, acho que só para eles. Agora quando eu vou lá, vêm todos a correr. A menina é da Câmara, olha, preciso disto. Eles pensam que eu sou uma pessoa da Câmara que vou lá registar o que é que falta. Portanto, eles também já foram educados para a esmolinha e para pedir. Eu sou tão pobrezinho e eu digo, eu ando a lutar para a malta da Câmara vos dar mais coisas, mas é com dignidade. Mas é que eu também sou pobre e a minha vizinha também. Ou seja, eles também já foram encostados à parede. Vocês vão, se quiserem, quem não chora não mama, vocês têm que pedir e têm que saber esperar pela vossa vez, porque, ou seja, eles próprios, acho que já não encaram isto como direitos, e sim como esmolas. Mas isso é-lhes incutido ao longo de muitos anos. Foram 20 anos da mesma política que está aqui, apesar do líder ter mudado, é a mesma linha. Gueto. Local onde uma minoria está separada do resto da sociedade. Guetização. Colocação ou isolamento em guetos como forma de afastar ou mesmo excluir do contacto social determinados setores da sociedade. O bairro Margens do Arunca é habitado quase na totalidade por pessoas ciganas. Está cercado pelo rio Arunca, pela linha ferroviária e por uma estrada com um alto nível de tráfego. Para chegar ao centro de Pombal em segurança, tem de se percorrer uma distância de 2,5 km. Não há comércio nem serviços no bairro. As habitações foram construídas em leito de cheia. A subida das águas do rio Arunca pode significar a inundação do bairro. Ao fim de 10 anos, as casas apresentam falhas graves de construção e sinais de pobres escolhas de materiais. Os problemas de manutenção deixam a saúde dos moradores em risco. Os espaços públicos não parecem sair do papel. As crianças continuam a sonhar com o campo de futebol. No entanto, a opinião do presidente da Câmara de Pombal, a 6 de abril, era bastante diferente. Agora, também tem que compreender que há muitos maus comportamentos e são, se calhar, mais do que deviam ser. Porque há quem entenda que, apesar de ter direito ao rendimento social de inserção por não ter rendimento, a última coisa a pagar é a renda de casa. E o Estado português, por exemplo, não é imperativo nessas coisas. E há quem tenha planos em que as crianças têm que ir à escola e às vezes não vão, porque está frio. Portanto, nós temos aqui um trabalho, que é um trabalho, não é apenas o cosmético é fazer aquilo que o senhor está a propor, é fazer as obras. O problema não é das obras, o problema é do sentimento, é da forma com que é vivido o espaço público, com que há uma verdadeira abertura, sem perverter a cultura de cada um, não é isso que se quer fazer, mas eu acho que este processo, apesar de tudo, tem sido bem sucedido. Assim que se apercebe da presença de jornalistas, Marina, residente no bairro, apressa-se a vir ao nosso encontro e inicia um vasto rolo de queixas. É o que diz o Presidente. O Presidente diz isso. Então, se a gente damos às casas, tem que ter estimação. Diz ao Sr. Presidente. Tem que ir ali primeiro. Já viu as comunidades que tem lá? Aquilo que Diogo Mateus apelida de processo bem-sucedido tem sido um caso que apresenta os mesmos problemas há 10 anos, sem resolução à vista, quando este autarca era o braço direito de Narciso Mota, anterior presidente e agora seu adversário político.
Em 2008, o jornalista da Visão, Luís Ribeiro, escreveu uma reportagem intitulada Racistas Nós?, onde denunciava muitos dos atuais problemas do bairro. Num tom irónico, a peça refere a estrada, ali atravessada por um intenso movimento, a alta velocidade, de carros e caminhões, encarregar-se-ia de manter os ciganos à distância. Em entrevista na mesma reportagem, Pedro Martins, à data vereador da Ação Social da Câmara de Pombal, garantia que a segurança no IC2 passaria por colocar uma vedação para que ninguém passe, algo que a Câmara já teria projetado. O vereador teve tempo ainda para apoiar o afastamento do bairro Margens do Arunca do resto da cidade, dizendo, e passo a citar, eles ficam melhor todos juntos. Porquê é que tu achas que ninguém faz nada em relação a esta situação? E agora, sinceramente, estás a ver este botão? Não sei. É por não serem ciganos, é para a minha ideia. É um bairro social, são ciganos. Pronto, estás a ver? A minha ideia é isso. Porque se fosse outras pessoas, se calhar já. Estás a ver, já faziam alguma coisa. Como é ciganos. Carrega? Pronto. Exato, viste? Agora vê lá a fotografia que tiraste. Tem lá a calma contigo, onde é que tu vais? Não mostra. Eles também fizeram mais este bairro aqui mais escondido da sociedade. A ideia deles, no meu ver, era esconder para a cultura cigana, estás a ver, aos ciganos não poderem mais desenvolver-se ali, estás a entender? Meter os ciganos mais num canto. É para não saírem para a cidade, para não, estás a ver, para não conseguirem se desenvolver, estás a ver? Meteram todos aqui num canto, pronto. Sem condições, sem nada. Depois de passarmos pelo bairro, contactámos várias vezes a Câmara Municipal de Pombal. Quisemos ouvir a autarquia, responsável pela construção do bairro e pela guetização de uma comunidade. Se reconhece que há problemas, se tem ouvido as preocupações dos moradores e como pretende resolver as questões de acessibilidade e manutenção do bairro Margens do Arunca. A resposta não chegou. Com vários dias úteis disponíveis para responder, foram prontamente alegados motivos de agenda. Se algum dia chegarem, as respostas e as informações requeridas ao Executivo Camarário serão publicadas no nosso site, onde estão também disponíveis as perguntas enviadas. Chegamos ao fim desta reportagem e continuamos com a mesma dúvida inicial. Por que tem um rapaz de pedir um campo de futebol a 2 jornalistas? Será que é desta? Será que o importante plano estratégico de desenvolvimento urbano de Pombal trará a verba e a vontade de requalificar, pelo menos, o espaço público do Margens do Arunca? Olha pessoal, vamos conhecer-vos. Um abraço a todos. Um abraço. Pois façam campos de futebol, amigos. Esta reportagem foi feita pelo Frederico e por mim, que conduzimos as entrevistas e escrevemos o texto. O Pedro Santos editou. A montagem de som é minha. A música é dos Lotus Fever. O É Apenas Fumaça é produzido por Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Ricardo Ribeiro e por mim, Bernardo Afonso. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também na Rádio Alma Bruxelas. Estamos ainda noutras aplicações de podcasts. Até já.